Bom, gente, já estamos de volta, né? Lembrando que daqui a pouquinho nós temos o Café com Política. O doutor Fred Maia vai estar aqui fechando a semana, né? O carnaval já está rolando aí nas ruas de Teresópolis e a gente está aqui trabalhando. E vamos seguir no carnaval também trabalhando, levando até você a cobertura completa de todo o carnaval, toda a folia, a visita dos nossos turistas ao nosso município, enfim. Você não vai perder nada aí seguindo-nos nas redes sociais, não se esquece. facebook.com/o Diário de Teresópolis e no Instagram também, é só colocar o Diário de Teresópolis. Começa a nos seguir ontem, tá? Senão você vai perder tudo. Bom, e por falar em carnaval, né? Por falar nesta época em que a nossa cidade recebe tantos turistas, né? Praticamente temos aí um aumento significativo da nossa população. Vamos falar do aspecto segurança. Estamos bem seguros neste carnaval? Sem dúvida nenhuma estamos. Estou tendo o prazer de receber, pela primeira vez nos estúdios da Diário TV, o nosso comandante, o Tenente Coronel Fábio, que vai estar falando com a gente um pouco sobre essas ações, né, do 16º e como o Corpo de Bombeiros está se preparando. Coronel, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. É sempre uma época de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, né, Coronel? Sempre dá muito trabalho, né? Sem dúvida, eu que agradeço o convite, né? A gente houve alguns desencontros, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer essa situação. A gente agradece a emissora, né, por poder dar a oportunidade a gente de falar um pouquinho sobre o carnaval e outras coisas mais, porque é importante a população se atentar a alguns pormenores. A gente estava até comentando ontem na reunião junto à prefeitura, que as pessoas, às vezes, o grande problema, né, do carnaval, seja para a segurança pública, da Polícia Militar, dos outros órgãos e do Corpo de Bombeiros, é o excesso de bebida alcoólica. É verdade. E, infelizmente, a gente o até abuso, comenta, né, da bebida. O abuso da bebida alcoólica. A gente até fala que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, é a favor da alegria, claro, como se denomina o Carnaval de Teresópolis, Carnaval da família, né? Mas as pessoas exageram. Infelizmente, as nossas estatísticas mostram que depois de lá para meia-noite, 1h da manhã, começa a vir uns problemas de briga, utilização de arma branca, às vezes até com utilização de armas mesmo, como alcoólico, excesso, ou seja, tudo proveniente da bebida alcoólica. Então, as pessoas podem se festejar, podem, né, ir para a folia, como se diz, né? Existem uns blocos aqui que estão, acho que ano passado, Sim, não estava tão veemente, esse ano parece que voltaram. A gente fez cresceram, né? Estão mais fortes. Cresceram. Existem alguns pontos de Teresópolis que vão acontecer esses blocos. Primeiro, antes de tudo, que tem a certificação do Corpo de Bombeiros. A gente tem alguns processos em tramitação lá, alguns ainda não lograram esse, mas acredito que até amanhã vão obter a autorização do Corpo de Bombeiros e, naturalmente, essa autorização de outros órgãos, da Polícia Militar, claro, da Polícia Civil, da Prefeitura, e nada opor da Prefeitura é extremamente importante, para utilizar, que é um espaço público, então a Prefeitura que vai administrar esse tipo de espaço público. É importante a gente lembrar também, né, comandante, que esse tipo de autorização por parte, principalmente do Corpo de Bombeiros, ele leva em consideração fatores que, para a gente, né, no senso comum, né, a gente que está fora da atividade da segurança pública, às vezes passa despercebido, a gente não acha que seja importante, mas são extremamente importantes para garantir a segurança da coletividade. Então, muitas vezes as pessoas vai ter que ter licença do bombeiro para quê, né, comandante? Sem dúvida. Geralmente, quando os requerentes, né, os solicitantes de autorização chegam lá no quartel, eles falam assim, mais uma burocracia. Né? Já está tudo certinho. Né? Já fiz tudo e a gente, como o senhor mesmo falou, eles não têm esse olhar técnico que a gente tem, como outros órgãos também dentro da sua jurisdição possuem também. E que tem que ter, né, gente? Eu vou dar um grande exemplo, por exemplo, para uma estrutura que vai acontecer no Praça Olímpica, eles vão precisar de um aparato, de uma ambulância, de uma equipe médica, de um posto médico, tudo isso para poder, na verdade, atender aquele folião que vai estar ali diariamente, né, se divertindo e assim por diante. Eu dou até um grande exemplo aqui, como aconteceu em Friburgo, há 6 anos ou 7 anos atrás, em que as pessoas tinham grande dificuldade de autorizar esse tipo de evento. Até então, houve um acidente de um carro alegórico que prendeu num fio de baixa tensão e o folião que estava ali em cima desse destaque, que estava em cima do carro alegórico, veio a falecer. Aí que as pessoas começam a se atentar. Não, aí a partir do outro pode ano, acontecer, né? Através do desastre. Claro. Infelizmente, na verdade, o Brasil funciona assim. Através do desastre que as pessoas começam a se preocupar com aquela situação. Hoje eu estava até num café comunitário, até fazer um paralelo aqui,
em que uma das pessoas perguntou para mim se eu estava preparado, se o Corpo de Bombeiros estava preparado para possíveis desastres naturais que venham ocorrer nesse período do Carnaval, que, segundo o INMET, existe uma previsão de chuvas fortes nesse período, tomara que isso não aconteça. E eu falei com ela que sim, falei que a gente está sempre preparado, que a gente vem fazendo instruções diariamente, anualmente a gente tem instruções semanais, mas que o poder, a sociedade tem que fazer seu papel. Existe a instalação, por exemplo, das sirenes nas comunidades, nas áreas de risco. Extremamente importante, inclusive. Eu acompanhei lá em Friburgo a instalação dessas sirenes. Logo depois de 2011, foi por volta de 2012 que começou a instalação dessas sirenes, existe o plano de contingência, o plano de risco, existem os trabalhos de simulado que são realizados semanalmente, principalmente nesse período que antecede as chuvas. Só que a participação da população é muito pequena, porque as pessoas começam a esquecer do que aconteceu em 2011. Então, na verdade, os entes públicos estão ali a qualquer momento prontos para poder atuar. Mas se a sociedade como um todo não colaborar, seja no ato de jogar lixo na rua, seja no ato de jogar o lixo num talude, seja de desmatar um talude, porque quando você desmata o talude, perde aquela resistência à vegetação, fragilidade do solo, com a chuva, o que pode ocorrer? Um deslizamento do talude, afetar as casas, locais que às vezes as pessoas ocupam de irregularidade. Então, isso tudo provoca atos adversos futuramente. Então, o poder público está sempre tentando absorver isso. Mas chega uma certa hora, como aconteceu em 2011, que foi uma coisa extraordinária, tomara que isso não aconteça tão cedo. Está além das nossas possibilidades. Das nossas possibilidades, mas isso é aumentado de forma vertiginosamente por causa desses atos que a sociedade vem cometendo e assim por diante. Pois é, né? E o comandante vem também de uma área, né? O comandante vem de Nova Friburgo, aqui do lado, e vivenciou toda essa época da tragédia em uma cidade também que passou por momentos tão complicados como Teresópolis, também, né? Foram as duas cidades mais atingidas, Teresópolis e Nova Friburgo, e nós temos, né, duas realidades de população gigantesca em área de risco, né, comandante? Aqui em Teresópolis a gente tem um dimensionamento, aliás, está sendo feito uma nova, um novo estudo de impacto dessas áreas de risco no nosso município. A gente já sabe, pela nossa percepção, que é muito grande essa área. O Corpo de Bombeiros, né, a Defesa Civil já tem, né, essas informações já há algum tempo, está sendo atualizado, mas temos essa problemática na região. São muitas famílias em área de risco. E nessa época de chuvas, né, comandante, o cuidado tem que ser redobrado, né? Não, sem dúvida. As pessoas têm que ficar sempre alertas, principalmente naqueles locais de pontos críticos. Eu acredito que a população já está bem vacinada com relação a isso, que foi um evento que aconteceu em 2011, e a Defesa Civil, apesar da municipalidade ter passado por alguns percalços aí de prefeitos, mudança de prefeitos... A Defesa Civil se manteve linear, né? Se manteve linear, trabalhando, labutando nessa área de prevenção. Né? Então, as pessoas que moram em questões, né, de pontos críticos têm que acompanhar. Existem várias ferramentas que as pessoas podem acompanhar com relação às chuvas. Existe o SMS. Inclusive, havia uma parte da entrevista do Coronel Flávio aqui, que ocupou há pouco tempo, né, o cargo de secretaria do secretário de Meio Ambiente e Defesa Civil. Então, a municipalidade vem trabalhando nisso aí, mas a população, ratifica, tem que ajudar, auxiliar. Começou a chover muito forte, tem que acompanhar os toques de sirene, principalmente nos locais que possuem sirene, acompanhar o SMS, acompanhar as previsões de tempo, como é que estão. Qualquer tipo de irregularidade existe na cada associação. Existe uma pessoa, os pontos de referência geralmente são os ginásios, os pontos de encontro. Então, as pessoas têm que obedecer às ordens da Defesa Civil. Eu, uma vez, estava conversando até com o Coronel Albert, que é um dos auxiliares do Coronel Flávio, e que teve, principalmente no Vale da Revolta, que esse ano foi que deu maior problema, maior atenção para a Defesa Civil, e naturalmente para a gente também, porque a gente fica acompanhando momentaneamente e a gente fica interligado junto com a Defesa Civil. Em que teve momentos que houve o toque da sirene, mas poucas pessoas procuraram o abrigo, procuraram esse ponto de encontro. Então, quando a sirene é tocada, na verdade, existe um protocolo. Quando esse protocolo atinge um certo volume de água, 50 milímetros por hora, naturalmente é tocada a sirene. Na verdade, são avaliadas outras questões, se existe essa previsão do tempo, vai permanecer de continuidade, outros indícios, por acaso, de deslizamento de pequena monta. Então, com esse
aglomerado de informações, de indícios que aquela comunidade pode sofrer algo maior, na verdade é tocado a sirene. Então, a gente pede aí, por favor, que as pessoas acompanhem a Defesa Civil, as determinações da Defesa Civil, as orientações da Defesa Civil, principalmente nas pessoas que se encontram nessas áreas de risco. Agora, a gente percebe também um envolvimento, né, de muitos voluntários, né? A Defesa Civil é composta de muitos voluntários, né? Isso é muito bacana, isso chama muita atenção. Acho que a região serrana do Rio de Janeiro deu um exemplo para o mundo do que é voluntariado, né, comandante? Aqui, na época de 2011, a gente viu o quanto a prática voluntária ela salva vidas, ela preserva vidas, ela reconstrói realidades, né? E a gente tem a Defesa Civil muito interligada com essa coisa do voluntário, né? Para aquele cidadão de Teresópolis que ainda tem medo, tem receio de ser um voluntário, de buscar ajudar, né? De buscar esse voluntariado. Esse voluntariado é extremamente importante. A gente percebeu, principalmente na época de 2011, eu estava em Friburgo, e como foi importante essa união do povo em prol das pessoas que ali sofreram aquela calamidade. Então, hoje em dia existem vários entes. Hoje, inclusive, na reunião do Café Comunitário, existe uma entidade que, na verdade, com toda sinceridade, eu nem conhecia. Mas você vê que ela estava trabalhando ali, querendo saber, né, ter a sapiência de como trabalhar, como ajudar. Isso é extremamente importante. Eu só peço que esses voluntariados tenham algum tipo de orientação. Sim. Por quê? Ela pode ter, como ela não tem ainda uma certa expertise, uma certa experiência nesses desastres naturais, ela pode estar ali para estar ajudando e, na verdade, se colocando em risco. Se colocando em risco. Então, eu peço a essas pessoas voluntárias que procurem os órgãos, Polícia Civil, Polícia Militar, seja o Corpo de Bombeiros, seja a Defesa Civil com os trabalhos voluntários. Essas pessoas que estão nas associações que a gente chama de NUDEC, etc., elas estão de forma gratuita, eles não estão recebendo nada, não. Trabalhando em prol da sociedade ali, trabalhando em prol da sua comunidade. Então, que procure esses órgãos. Na verdade, existem vários tipos de treinamentos. A Defesa Civil trabalha mais nessa linha de Defesa Civil, né, das comunidades. Existe um projeto que a gente faz, né, nessa vertente do voluntariado, com relação à parte de fogo e vegetação, que a gente chama dos programas de NACIF. Mas, agregado a isso, a gente trabalha com a parte de lixo. Porque um grande problema dos deslizamentos... Talvez seja o nosso maior problema hoje, né? Um grande problema dos nossos alagamentos, o acúmulo de detritos. Eu estava vendo uma reportagem que aconteceu no Rio a semana passada, que uma senhora residia no talude, naturalmente, possivelmente no local irregular, mas o que agravou a situação da sua residência? Que, né, acima da sua residência, as pessoas jogavam lixo. Esse lixo, com a chuva, com a precipitação, sedimentou, se formou atrás da sua casa, que naturalmente fez com que ela fosse interditada. Ou seja, uma ação proveniente da própria sociedade, né, da circunscrição dela, fazendo mal, ou ela mesma, não sei se ela estava jogando lixo ali atrás da sua própria... Às vezes até ela mesma está fazendo mal. Ela mesma, né, mas, resumindo, sem a sociedade trabalhar em conjunto, a sociedade trabalhar de forma voluntariada, amor ao próximo, né? Fazer com aquilo que a gente não quer que faça com a gente não fazer com as outras pessoas. Naturalmente, a gente vai ter aí um carnaval muito bom, com muita saúde, paz, para todo mundo se divertir, sem qualquer tipo de transtorno. Mas, caso ocorra, né, muitas chuvas e assim por diante, que acompanhem aquilo que a Defesa Civil está emanando, e os voluntariados, e que, de mãos dadas, junto com o Corpo de Bombeiro, com a Defesa Civil e outros entes aí, ajudem protejam essa população, a nossa sociedade. Sociedade. Agora, para a gente finalizar, comandante, a gente tinha um monte de assunto para falar aqui, se deixar a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando, né? Mas, para finalizar, a gente recebeu com muita alegria, né, um novo projeto aí, encabeçado pela universidade, pelo Unifeso, junto com a Secretaria Municipal de Defesa Civil, né, o Coronel Flávio tem participação importante, a professora Verônica tem participação muito importante nesse sentido. Aliás, professora Verônica, que também é bombeira, Major, né? do Bombeiro. Major do Bombeiro. E nós temos aí esse projeto, né, que é o Proteger Teresópolis, que é um projeto sensacional, que quer envolver a academia, né, o pensamento e a formação de pensamento da academia, com seus projetos e proposições, e a parte prática, né, que está aqui do outro lado. A sociedade. E a sociedade, de uma forma geral. Como é que o senhor vê essa proposição? Essa interação, acho que vai ser modelo para nível nacional. Vai ser o modelo, inclusive o Coronel Flávio estava comentando comigo, eu fiquei assim, muito feliz, porque a gente vê como que as pessoas querem labutar, querem uma sociedade melhor. Né? E essa união, junto com a universidade, com o corpo técnico, pessoas ali, engenheiros, multidisciplinares, vão fazer aquele somatório e fazer um Teresópolis melhor.
né? Mas isso tudo depende da sociedade querer abraçar, claro. participar disso tudo. Verdade. Não adianta a gente querer trabalhar, labutar na prevenção. Por exemplo, uma estatística de queda de moto, por exemplo. Eu não consigo diminuir a estatística de queda de moto. Depende do condutor. Se A gente não- conscientizar a gente que tem não que se consegue, formar, é que tem que obedecer, equipamento de segurança, A gente não- prudência. A gente tem não jeito. consegue. A gente pega, a gente volta e meia, todos os dias existem eventos Evento. envolvendo moto. Seja queda de moto, seja colisão carros versus motos, moto versus obstáculo, tem de tudo. Moto versus moto, que era antigamente não era uma coisa tão comum. Que é extremamente comum Então, se a hoje. sociedade não abraçar esse projeto, vai ficar na mesma forma. Esse projeto pode até funcionar, e deve funcionar sem dúvida nenhuma. Né? Mas os resultados Mas os efetivos resultados não vão depende ser da sociedade tão mesmo, né? Não tem bons, jeito. porque a sociedade, na verdade, não abraçou isso. Então, é importante essa participação da sociedade. Existe um choque de ordem que tem aqui na prefeitura, Sim. que eu acho que também é uma das coisas referência a nível estadual, quiçá a nível nacional. Então, mas a gente precisa que a sociedade participe também. Né? A sociedade cobre, que a sociedade verifique o seu voto, quando vai depositar verdade. seu voto, e que nesses projetos abrace também. A gente está ali para reclamar. Né? A gente vai para o café comunitário, a gente vê várias reclamações, mas muitas dessas reclamações, às vezes, é proveniente da própria sociedade. Da própria conduta da Da sociedade. própria conduta da sociedade. É isso aí, gente. Muito bom. Bom, Coronel, obrigado pela sua participação mesmo. Grande prazer te receber aqui. Leve a nossa saudação ao pessoal do 16º, que só tem gente boa lá, só tem gente boa. Tenho muitos amigos no 16º. Todo mundo sabe, né, que é um grupamento realmente diferenciado. Muito obrigado pela sua participação e saiba que o Grupo Diário está sempre de portas abertas. Para o 16º. Eu que agradeço. Tomara que tenha outras oportunidades para a gente falar Teremos, outros sem dúvida assuntos, nenhuma. assuntos de segurança com incêndio de pânico, assuntos da parte de eventos envolvendo moto, que é uma preocupação do Corpo de verdade. Bombeiro, e que a gente tenha um excelente carnaval aí, sem qualquer tipo de problema maiores. É isso aí. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, porque daqui a pouco vou estar lá na cozinha com o Dr. Fred, afinal de contas, hoje é dia do Café com Política, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.